Olá, sou Carla Marta e no nosso encontro de hoje vamos aprender biologia com o professor Antoninho. Vamos lá! Olá, meus alunos. Hoje conversaremos sobre outros conceitos de ecologia. Vamos começar com o ecossistema. Ecossistema é o conjunto formado por fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos que os influenciam, tais como solo, luminosidade, temperatura, água e outros elementos. Um exemplo de ecossistema é a savana africana. São formações típicas de regiões de clima tropical, como estação chuvosa e outra seca. Na savana africana vivem muitos leões, zebras, girafas, elefantes e outros animais. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Ela é a camada da Terra que contém os organismos vivos. Já o habitat é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada. É o seu endereço dentro do ecossistema. O habitat oferece os recursos que o organismo precisa para ali sobreviver e reproduzir. Por exemplo, o oceano é o habitat das baleias. As áreas próximas aos rios, principalmente nas margens, é o habitat onde vive a maior parte dos crocodilos. Vamos para o último conceito do nosso encontro de hoje, o nicho ecológico. Nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha e a relação que este pode ter com os demais organismos e o ambiente onde vive. É a profissão do organismo no ecossistema. Quando observamos a alimentação, a forma de reprodução e os costumes de uma espécie, estamos nos referindo ao seu nicho ecológico. Por exemplo, o nicho ecológico de um tubarão é se alimentar de peixe. O nicho ecológico de um macaco é se alimentar de frutos e viver em grupos. Depois de aprendermos todos esses conceitos de ecologia, é necessário refletirmos sobre uma questão urgente. O que é desequilíbrio ecológico? A natureza demorou milhões de anos para equilibrar os ecossistemas. Porém, uma pequena mudança pode provocar o desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio ecológico ocorre quando algum elemento, animal ou vegetal, de um ecossistema é reduzido ou aumentado em quantidade. Esta mudança pode originar reações em cadeia e afetar diretamente no funcionamento do ecossistema. A ação do homem é a principal causa de desequilíbrio ecológico na atualidade. Entre essas ações, podemos citar o desmatamento, a caça e pesca sem controle e a urbanização em áreas de matas e florestas. Um exemplo das consequências desse desequilíbrio ecológico é quando os homens começam a caçar cobras numa determinada área ecologicamente equilibrada. Com a diminuição no número de cobras, aumenta o número de sapos, que é o alimento das cobras. Com isso, a quantidade de insetos começa a diminuir muito, podendo faltar para outras espécies que também se alimentam de insetos. Isso pode até provocar a extinção de certas espécies, caso elas sejam encontradas apenas naquela área. Com a diminuição das cobras, pode também aumentar o número de roedores, como os ratos, por exemplo. E esses ratos podem invadir as áreas residenciais próximas em busca de alimentos. Na aula de hoje, conhecemos mais alguns conceitos da ecologia. Aprendemos sobre ecossistema, biosfera, habitat,
nicho ecológico e desequilíbrio ecológico. Na próxima aula, continuaremos falando de outros assuntos da ecologia. Até nosso próximo encontro.